vidas. E hoje nós vamos, continuando, né, a abordagem que nós estamos fazendo do puritano na sociedade, nós vamos hoje falar sobre educação, a visão que eles tinham sobre a educação, muito interessante, né? Eu conclamo especialmente os jovens, os adolescentes que nós temos aqui, os jovens, a prestarem bastante atenção, porque eu acho que é muito importante para a vida deles, o que a gente tem para aprender com os puritanos nessa área. E também vamos falar da ação social, em que os puritanos também se destacam. Uma coisa importante para a gente lembrar é que, quando a gente olha para os puritanos, nós também estamos aprendendo um pouco sobre os reformadores. Porque, na verdade, como vocês têm visto, várias vezes eu tenho colocado aqui aquelas frases, a maioria delas, não todas, mas a maioria são tiradas daquele livro Santos no Mundo. Muitas vezes elas estão mescladas com citações de Calvino, de Lutero. Na verdade, a gente sabe que a influência que esses puritanos receberam foi exatamente de Calvino, de Zwinglio, de Butzer, de Bullinger, de Beza. Né? Eles receberam a influência desses reformadores e dos próprios reformadores ingleses também. E por isso, quando a gente aborda aqui os puritanos, a gente também está abordando alguma coisa também dos reformadores. É claro que, como o Dr. Lloyd Jones dizia, ele tinha aquela frase em que ele dizia assim, que ele compararia os puritanos aos Alpes, os reformadores ao Himalaia e Jonathan Edwards ao Monte Everest. Né? Então essa frase dele, que está aqui nesse livro, Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores, quando ele fala sobre Jonathan Edwards, na verdade os reformadores, por que a gente não estuda os reformadores? É que os reformadores, por que eles são o Himalaia? Por que eles são, na concepção do Dr. Lloyd Jones, são mais do que os puritanos? Por causa do pensamento original. Os puritanos já estão construindo em cima de alguma coisa que os reformadores tinham colocado. Né? Então, o resgate feito pelos reformadores é uma coisa fora de série, né, Rebeca? É uma coisa que realmente era uma obra que Deus queria fazer através deles. Então o destaque deles é na questão da originalidade. Os puritanos já não são mais tão originais, mas eles são grandes aplicadores daquilo ali. E por isso é muito interessante a gente olhar para eles. E quando olhamos para eles, nós também estamos observando um pouco os reformadores. Os reformadores acabaram tendo muito mais, vamos dizer assim, muito mais problemas e dificuldades e a coisa muito mais difusa para eles do que para os puritanos que já estavam construindo em cima de alguma coisa e, além disso, em várias gerações, como eu já falei para vocês. Eu já citei várias vezes aqui que os grandes puritanos, aqueles que são mais conhecidos, que o nome é dito e as pessoas conhecem um pouco, são exatamente da terceira geração, né? Na sua maioria. Ok, antes da gente passar para o assunto de hoje, nós temos as perguntas que o pessoal deixa ali atrás. Eu já falei para alguns aí que eu desisti de dizer que a caixinha para fazer as perguntas está lá atrás, do lado daquele moço bonito, porque quando eu disse isso da outra vez, não veio pergunta nenhuma. Foi a única vez em que ninguém fez nenhuma pergunta, porque eu acho que não encontraram o moço bonito, e como não acharam o moço bonito, então não acharam a caixinha, né? Então eu não faço mais isso, certo? Tenho evitado. Ok, vamos ver as perguntas então em relação ao que nós vimos no domingo passado, que era sobre trabalho e dinheiro. Né? Vamos ver o que a gente tem ali. Como os puritanos viam o chamado para ser pastor missionário? Que marcas indicavam esse tipo de chamado? Olha, gente, é aquela coisa. O método é exatamente o mesmo. Eu vou colocar de volta um slide do domingo passado. Como saber qual é o meu chamado? Dotes e inclinações internos meus, circunstâncias externas que podem levar a um curso de vida em vez de outro. Até falamos, né, porque eu fiz a pergunta para vocês, por que Jesus Cristo era carpinteiro? E aí vocês me responderam que é porque o pai dele era carpinteiro. Exatamente, a resposta certa. O conselho de pais, guardiões e, em alguns casos, magistrados. A natureza, a educação e os dons adquiridos. Então é exatamente isso aí. Uma coisa que eu acho que é importante a gente frisar é que no tempo deles, o que acabava acontecendo era o seguinte: quanto mais capaz você é intelectualmente, quanto mais, desde criança, tá? Eles já mapeavam isso, nós vamos falar sobre educação hoje, quanto mais capacidade intelectual você tem, maior as chances de você se tornar um ministro do Evangelho.
porque na verdade eles pegavam os melhores para cuidarem das coisas de Deus, certo? Então aqueles que têm mais capacidade eram exatamente os que eram aceitos nas universidades e eram então capacitados para se tornarem pastores nas diversas igrejas, né? Bem ao contrário do que havia na Idade Média, dentro do catolicismo, né, em que a maioria dos padres sequer sabia a oração dominical, né? Então, na verdade, já tinha essa tendência aqui. Então, o método é o mesmo. Tem que haver um desejo, tem que haver oportunidade, tem que outros concordar com aquilo. Só que eu acho que uma coisa importante para frisar é que isso é preferencial, certo? Se você tem capacidade para ser um ministro do Evangelho, no tempo deles, né? Hoje em dia é o contrário, né? Mas no tempo, por quê? Porque o dinheiro está mandando, né? Mas no tempo deles era assim, o indivíduo, o mais capaz que nós tivermos, dá sinais de ser o mais capaz, esse nós vamos colocar para estudar, para que ele possa ser um ministro do Evangelho, né? Então é interessante esse aspecto. Ok, vamos voltar ali e ver a próxima pergunta. Qual a diferença entre descontentamento e a busca por um mestrado ou doutorado? Por que essa pergunta? Porque, por causa da doutrina do chamado também, né? Por causa desse slide aqui também do domingo passado. Não, acho que não é desse aqui. Esse aí mesmo. Esse aqui que eu destaquei aqui no canto, né, do Cotton Mather. Olha só o que diz ali. Um cristão deveria seguir sua ocupação com contentamento. Um cristão não deveria ser muito ligeiro em abandonar seu chamado. Muitos homens, simplesmente por cobiça e por descontentamento, abandonam seus negócios. Na verdade, eu acho que é importante a gente não confundir as coisas, certo? Hoje nós vamos falar de educação, e aí evidentemente vai entrar nesse aspecto aí, né? Mestrado ou doutorado, né? É questão de capacitação. Quanto mais capaz você for, melhor. Isso os puritanos sempre tinham em mente. Quanto mais capacitação você busca, melhor. Isso é ótimo. Então, na verdade, não é que você... esse contentamento não é acomodação. Não vamos confundir as coisas. O que eles estão dizendo ali é para o indivíduo tomar cuidado com a motivação que faz com que ele mude de uma determinada profissão para outra. Certo? O que fez ele mudar? Foi por causa de dinheiro? Então o dinheiro é que está mandando nele. Isso não é bom, né? Nós somos dirigidos e mandados pelo Senhor, através da sua palavra. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado para não fazer confusão. É ótimo que você se capacite, né? Agora, aqui também tem um outro aspecto importante. Nós temos que olhar muito para a nossa sociedade. Os chamados, eles sempre são multiformes, né? Eu não sou chamado só para ser um profissional no meu trabalho. Eu também sou chamado para ser um marido, para ser um pai, para ser um membro da igreja, certo? E aí, um chamado não pode interferir no outro de maneira a prejudicá-lo. Isso é uma coisa muito importante, né? Eu não posso arruinar o meu casamento por causa do meu trabalho. Eu não posso deixar de lado os meus filhos por causa do meu trabalho. Ou por causa dos estudos, ou por alguma coisa desse tipo. Então eu preciso saber pesar muito bem essas coisas. E os puritanos sabiam colocar tudo na balança. É claro que isso é uma coisa difícil, né? Você achar realmente o equilíbrio certo dessas coisas. Mas é um desafio que todos nós temos e que todos nós temos que perseguir. Próxima. Os puritanos tinham alguma orientação sobre decisões de investimento em missões, missionários? Olha, na verdade isso aí a gente vai falar mais para frente quando a gente falar sobre a evangelização puritana, essa parte de missões aí, né? Quando fala em puritano missionário, eu lembro de John Eliot. John Eliot, ele foi o missionário que foi evangelizar os índios lá na Nova Inglaterra, né? E hoje até nós vamos vê-lo ali num determinado momento. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa dele aqui. Não. Depois a gente vai falar sobre ele. Então, na verdade, o John Eliot, quando foi fazer aquele trabalho entre os índios, ele recebeu apoio inclusive da Inglaterra, dinheiro mesmo, recursos, para poder construir escolas, para capacitar os índios, e ele fez a tradução, né, uma das mais antigas traduções. Isso tudo é muito interessante, porque, na verdade,
essa é uma época, a época dos puritanos, a época dos reformadores, ainda não é a época da explosão das missões, né? O pai das missões modernas é o nosso irmão batista reformado, William Carey, e ele vem bem mais tarde, né? Ainda não é o momento. É claro que esses indivíduos, eles construíram em cima do que os puritanos ensinaram. Mas o Senhor tem o tempo dele para cada coisa, né? Próxima. É errado guardar dinheiro para conseguir um benefício próprio? Essa é uma pergunta difícil, né? E colocada assim fica mais difícil. É errado? Lembrem-se que nós falamos no domingo passado que a palavra-chave, uma das palavras-chave é motivação e a outra palavra-chave é mordomia, certo? Então o dinheiro nunca foi meu, nunca será meu, não é meu. O dinheiro é do Senhor, minha é prata, meu é o ouro. Então é só isso, o dinheiro que tem comigo é para a minha administração como mordomo. E aí eu tenho que ver a minha motivação nessa administração, né? Até a gente viu aquela frase ali em cima do William Perkins, em que ele fala, né? Os que têm riquezas devem considerar que Deus não é apenas o Senhor soberano, mas o Senhor de suas riquezas. E que eles mesmos são apenas mordomos de Deus. Lá no final, eles devem dar conta a Ele, a Deus, tanto pelo ter, como pelo usar aquelas riquezas que têm e usam, né? Vão prestar contas. Na verdade, nós temos parábolas em que o Senhor ilustrou exatamente assim. Um senhor que deixa algum recurso, alguma coisa, com servos, né? Algumas parábolas que o Senhor contou são exatamente nessa linha, né? E aí, o importante, eu acho, também é a gente ver a questão da motivação. E aí, essa frase do Baxter eu queria trazer de volta para tentar responder essa pergunta. Se você desejou riquezas apenas para o serviço do seu Senhor, e as tem usado para Ele, e pode verdadeiramente dar este testemunho de que as dispôs não para o prazer ou o orgulho desnecessários da carne, mas para suprir a si mesmo, sua família e a outros para o serviço de Deus, de acordo com a vontade dele e para uso dele. Então deve esperar a recompensa de servo bom e fiel, né? Isso é difícil de pôr em prática, né? Justamente por causa da luta da carne e do espírito, porque a carne quer coisas para si. E essas coisas geralmente são adquiridas com dinheiro do Senhor. E, portanto, é roubo, né? Se for dado para a carne, né? Nada mais é do que roubo, certo? É só você fazer aí, juntar os pontos, e você vê que acaba sendo um roubo. Então, na verdade, isso é uma coisa muito de avaliar, e a gente não ter o hábito, né, de se avaliar, não ter o hábito de se examinar, de se testar. Isso é muito ruim. Aí a gente é levado pela vida e vai errando, e a nossa carne, na verdade, dá as cartas e joga de mão. Então a gente tem que tomar cuidado. Ok, gente. Vamos avançar? Então, só respondendo àquela pergunta, né? Eu posso guardar dinheiro em benefício próprio? Né? Eu acho que os puritanos diriam que não. Se é um benefício próprio para a carne, aí não. Agora, se é benefício próprio porque aquilo vai te capacitar mais para frente para alguma outra coisa, aí sim. Aí não tem problema nenhum. Isso aí é uma avaliação que tem que ser feita caso a caso, situação a situação, né? Eu posso estar, por exemplo, economizando porque eu quero poder ajudar o meu filho a fazer uma faculdade, por exemplo, né? Isso é um bom propósito. Isso não é errado, porque eu tenho um alvo que não é o alvo da carne, né? Então aí é que está. Esse tipo de coisa precisa ser avaliado com calma. Vamos falar de educação. Isso aí é muito, muito interessante, esse assunto. Aí, essa aí é o chamada aí que eu fiz, né? Essa foto é do Emmanuel College, em Cambridge, uma das faculdades de Cambridge, né? Esse Emmanuel College, que era, na verdade, uma fortaleza puritana. De lá saíam puritanos assim, ó, né? Na verdade, foi um puritano que fundou essa universidade. Então, ele punha dinheiro ali e todo mundo que saía formado dali acabava sendo formado dentro da visão do puritanismo.
Vocês já perceberam, gente, nessa questão da educação, vocês já perceberam como que os pais se comportam ao ver uma escola para os filhos? Pais diferentes se preocupam com coisas diferentes. Tem pessoas que a preocupação delas é que o ensino seja puxado. Se não for puxado, aquela escola não serve. Tem outras que estão procurando uma escola para o filho passar. O filho não gosta muito de estudar e coisa, então uma que seja fácil de passar. Outros querem saber se tem quadra coberta, porque o esporte é a coisa mais importante para aqueles pais. Outros querem saber de atividades extracurriculares. Outros querem saber se tem liberdade de expressão lá, porque acham que uma escola com liberdade de expressão torna os filhos mais criativos. Outros querem saber se é uma escola que valoriza cerimônias, por exemplo. Tem pessoas que naturalmente gostam de cerimônias. Tem pessoas que procuram uma escola porque lá tem uma disciplina rígida. Tudo isso, por que as pessoas olham diferentemente quando procuram educação para os filhos? Porque há uma filosofia por trás, certo? Sempre que se fala em educação, há uma filosofia por trás. E foi isso que o T.S. Eliot, que foi o maior poeta de língua inglesa do século XX, ele disse essa frase aí: devemos derivar nossa teoria da educação de nossa filosofia de vida. O problema torna-se um problema religioso. A educação, ela na verdade remonta aos nossos valores, certo? E a gente acaba mostrando muito para os outros os nossos valores quando a gente vai se preocupar com a escola para os filhos da gente. E é exatamente isso que está por trás da visão de educação que os puritanos tinham. Educação para eles era absolutamente primordial. Essa figura que tem aí, essa ilustração, é da Universidade de Harvard, que eu acredito que todos vocês já ouviram falar da Universidade de Harvard, a famosa Universidade de Harvard, uma das principais universidades do mundo. Essa figura ali já é uma figura do século XVIII e tal, porque a primeira Universidade de Harvard queimou, né? Porque ela era toda de madeira. Então, e tudo que é de madeira queima, né? Eu nunca entendi isso. Por isso que já nem faz seguro de casa de madeira, porque ela vai queimar, né? Então, é impressionante como essas coisas queimam. E é interessante porque a Universidade de Harvard foi uma das primeiras iniciativas daqueles puritanos que foram lá para a Nova Inglaterra, lá na Baía de Massachusetts, vocês se lembram? Eles viajaram no Mayflower, foi o nome do navio, e chegaram lá, a grande massa mesmo, já tinha gente lá em 1620, mas a grande massa mesmo chegou em 1630. E alguns anos depois já estava criada a Universidade de Harvard. E é interessante aí esse registro histórico que tem aí nesse documento chamado New England First Fruits, os primeiros frutos da Nova Inglaterra, de 1643, que diz assim, depois que Deus nos levara a salvo para a Nova Inglaterra e havíamos construído nossas casas, fornecido o necessário para a nossa sobrevivência, criado lugares convenientes para o culto a Deus e estabelecido o governo civil, uma das próximas coisas que desejávamos e buscávamos era dar continuidade à aprendizagem e perpetuá-la para a posteridade. Então aí a escala de prioridades deles aparece até na hora em que eles chegam lá num novo mundo em que não tem nada, né? Como se diz, eles chegam com uma mão na frente e outra atrás e acabam construindo uma sociedade do zero. E aí vocês podem ver mais ou menos qual é a ordem em que as coisas são feitas, né? 6 anos depois, já da chegada deles na Baía de Massachusetts, eles fundaram então o New College. O tribunal reservou 400 libras e eles construíram então esse New College, que depois mudou o nome para Harvard College. E essa escola era mantida com o sacrifício dos fazendeiros, que davam do seu trigo que eles produziam para manter os professores e os alunos. Em 1639, esse sujeito aí que tem essa estátua dele, chamado John Harvard, ele foi com a sua esposa para
para a Nova Inglaterra, ele era inglês, tinha estudado lá naquele Emmanuel College que eu falei para vocês, em Cambridge, aquela fortaleza puritana que tinha lá, ele estudou lá, ele veio para os Estados Unidos, porque hoje é os Estados Unidos, na época não era, né? Na época era uma colônia inglesa, a Nova Inglaterra, e ele então veio para os Estados Unidos em 1637, em 1638 ele pegou tuberculose, depois de ter sido colocado como pastor de uma igreja em Charlestown, ele pegou tuberculose e morreu. E no seu testamento ele deixou metade de tudo que ele tinha, o pai dele era rico, ele tinha posses, metade do que ele tinha ele deixou para o New College, para a faculdade. Né? Por isso que o nome é em homenagem a ele, porque ele deixou 779 libras, na época, para a faculdade. Então, isso aí também já mostra a preocupação social do puritano. Né? Ele e a esposa não tinham filhos, e ele então deixou para a educação das próximas gerações os recursos que ele tinha. Na verdade, eles tinham uma enorme preocupação, dentro daquela pergunta que eu respondi antes, eles tinham uma enorme preocupação na formação de ministros do Evangelho para as próximas gerações. Tanto que a iniciativa da fundação dessa universidade, Harvard, era, nas palavras deles, né, eles não queriam cometer a loucura de deixar um ministério iletrado ocupar as igrejas. Eles não queriam cometer a loucura de deixar um ministério iletrado ocupar as igrejas. Né? Seria um retrocesso para o que havia na Idade Média, aquela era de trevas e ignorância, em que o nome do Senhor foi tão desonrado. Fundar escolas tornou-se uma obsessão para os puritanos da Nova Inglaterra. O John Eliot, que eu falei antes, ele fez a seguinte oração num sínodo de todas as igrejas lá da Nova Inglaterra. Olha a oração que ele fez. Senhor, põe escolas em todo lugar entre nós. Ó, que nossas escolas possam florescer, que cada membro desta Assembleia possa ir para casa e consiga uma boa escola para ser encorajado na cidade onde mora. Eles eram obcecados por pôr escolas. Na verdade, isso aí já vinha dos reformadores, né? John Knox, na Escócia, né? Ele advertiu o grande conselho da Escócia. Vossas senhorias sejam ao máximo cuidadosos da educação virtuosa e da santa instrução dos jovens desta região. Se vocês estudarem o que aconteceu na Europa com a reforma, vocês vão ver exatamente isso. Escolas por todo lado. Onde a reforma chegou, eram abertas escolas para todo lado. Né? Claro que aí vocês já veem um pouco de por que durante tantos anos houve tanta diferença entre Estados Unidos e Brasil, por exemplo. Né? É uma questão de colonização, certo? As pessoas com capacidade que vinham para o Brasil mandavam os filhos deles estudarem em Coimbra. Não queriam fazer escola aqui em hipótese alguma. Aqui era meramente extrativista. E lá não, lá foi gente extremamente capaz, fugindo de uma perseguição, foi colonizar aquela Baía de Massachusetts. Esse começo aí já determina muita coisa, né? Na Inglaterra, quando os puritanos começaram a ganhar força, aconteceu esse mesmo fenômeno, né? O número de escolas primárias dobrou na Inglaterra em poucos anos. Eles abriam escolas em todo lugar. O Oliver Cromwell, que é aquele sujeito que a gente vê ali embaixo, ó, que foi o Lorde Protetor durante alguns anos na Inglaterra, foi a única época em que a Inglaterra não teve rei ou rainha. Vocês lembram quando a gente colocou o contexto histórico? Esse cara aí é odiado, tá, na Inglaterra, porque os ingleses adoram reis e rainhas, né? Eles não gostam desse sujeito aí. Mas o Dr. Lloyd Jones defende ele e fala que ele é um personagem extremamente interessante e que foi instrumental para muita coisa que a gente tem hoje. Porque ele tinha esse poder político e para muitas coisas ele usou muito bem o poder que ele tinha. Quando ele estava no poder, o parlamento estava no poder e ele também, foi lançado o Ato de Propagação de 1641. Com ele, 60 escolas livres foram estabelecidas no país de Gales. Certo? Quando ocorreu a restauração, o que é a restauração?
o retorno do rei, do herdeiro, que é aquele ali, ó, Carlos II. Quando ele voltou, todas as 60 escolas desapareceram. Nunca interessa aos poderosos do nosso mundo que as pessoas estudem. Né? Nunca interessa que as pessoas estudem. A não ser, claro, os filhos deles. Né? Esse é o esquema. Então, na verdade, todas aquelas escolas que foram abertas pelos puritanos foram fechadas pelo rei. Cromwell, quando estava no poder, diz um historiador, fundou ou reabriu inúmeras escolas primárias e também determinou que professores fossem enviados pelo país afora para assegurar as necessidades educacionais. Gente, os puritanos valorizavam tremendamente o conhecimento. Na época deles havia alguns grupos, os sectários, os antinomistas, que desprezavam o conhecimento. E que desprezavam os puritanos também. Que achavam que o Espírito que nos ilumina e que nós não precisamos aprender nada e que, na verdade, tudo isso é bobagem. E os puritanos lutaram muito contra esse tipo de pensamento, esse tipo de ignorância, né? Eles, na verdade, defenderam maciçamente a causa do conhecimento e entendiam que o zelo não era substituto para o conhecimento, como algumas dessas frases aí vão mostrar. Vamos ver ali o que diz o Richard Baxter. Um homem, isso está nesse livro aqui, né? Isso eu tirei daqui, essa frase do Baxter. Richard Baxter medita estas coisas. É dele. É claro que é sempre uma versão resumida e modernizada, né? Não existe livro de puritano dessa grossura, tá? Se vocês, não, eu li um livro do John Owen e tal, era fino assim. Não, então não era, né? É claro que as ideias são dele, porque na verdade alguém mexeu ali e procurou extrair as ideias e fazer um resumo, né? As ideias sim, mas o livro certamente não é dele. Então vamos ver o que o Baxter diz ali. Está ali nesse livro essa frase. Um homem pode ir para o inferno com conhecimento, mas ele certamente irá para o inferno, se não o tiver. Esse era o pensamento deles. É muito comum as pessoas dizerem, não, porque você só quer estudar e aprender, não sei o que e tal. E a pessoa pode saber um monte de coisa e ir para o inferno. É exatamente o que ele está dizendo. Pode saber um monte de coisa e ir para o inferno. Se não souber, vai. É isso que ele está dizendo ali, certo? Então, ali o conhecimento, ele não garante nada, mas ele abre a possibilidade de você ir pelo caminho certo. John Preston, eu não nego que um homem possa ter muito conhecimento e faltar graça, mas, por outro lado, não se pode ter mais graça do que se tem conhecimento. Então, na verdade, ele está concordando ali. Os dois estão falando praticamente a mesma coisa. O Baxter, como sempre, é um pouquinho mais duro, né? Pega mais pesado. Baxter novamente. A educação é o meio ordinário de Deus para a comunicação da sua graça. Tanto quanto a pregação da palavra não devia ser colocada em oposição ao Espírito. Né? Que tem gente que faz isso, né? Que o ensino da palavra mata o Espírito. Tem gente que usa, eu já vi nossos amigos pentecostais aí defendendo que aquele texto que fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica, tem essa interpretação, né? Que a palavra não serve para nada. Ela mata, na verdade, né? Cuidado, hein, gente? É engraçado que eles citam um texto bíblico para provar isso. Eu não entendi. Afinal, é verdade para você ou não? Mas tudo bem. John Cotton. Embora o conhecimento não seja conhecimento sem zelo, no entanto, o zelo é um fogo descontrolado sem conhecimento. E eles tinham lá, na época deles, muitos grupos que tinham zelo pelo Senhor, mas daí faziam todo tipo de barbaridade. Nós vimos alguns aqui, falamos de alguns, né? Os familistas e os adamitas e aquela turma toda lá. Tudo um bando de gente assim meio, né? Com a cabeça no ar. Mas eles achavam que faziam aquelas coisas para o Senhor. Então tinham zelo. Mas como não tinham conhecimento, então era um fogo descontrolado. Para eles, gente, a razão, a capacidade de raciocínio, a lógica, a inteligência eram considerados primordiais. O Cotton Mather coloca ali, a Escritura, a Bíblia, é
razão em sua maior elevação. Então, ali a ligação entre o uso da razão e a palavra de Deus. Richard Baxter aqui, ele mostra como a nossa mente foi dada por Deus para nós, justamente para que a gente pudesse aplicá-la no serviço do Senhor. Olha só. Devemos usar nossa melhor razão para saber quais são as verdadeiras escrituras canônicas, para expor o texto, para traduzi-lo fielmente, para reunir justas e certas inferências das afirmações da Escritura, para aplicar regras gerais a casos particulares em assuntos de doutrina, culto, disciplina e prática costumeira. Toda a parte de aplicação, e nós vamos ver mais para frente quando a gente falar de igreja, eles eram mestres em pegar um texto bíblico e aplicar às situações particulares. Então você tem um princípio lá, e a gente é tão fraco nisso, né? A gente carece muito disso, e nós temos muito a aprender com eles em relação a isso. Você tem lá um princípio bíblico, e aí você tem as coisas que acontecem no dia a dia. Como que uma coisa se relaciona com a outra? Isso não é simples, isso é complexo. Exige muita reflexão, exige muita aplicação, e eles eram mestres nisso. É claro que os puritanos tinham uma aversão tremenda à ignorância. Eles consideravam que a ignorância é sim estratégia de Satanás. Isso os reformadores também achavam. A abertura de escola não era por acaso. Na verdade, eles faziam isso para a glória de Deus. Vejam aqui as frases. Ebenezer Pemberton. Isso é que é nome de puritano, hein? Ebenezer Pemberton. Pode ter certeza que esse nome aí é típico. Né? Quando a ignorância e a barbaridade invadem uma geração, sua glória é deitada no pó. Thomas Hooker, falando do povo inglês no tempo dele, né? Esse Thomas Hooker aí, ele é um pouquinho mais antigo do que lá o Pemberton, né? Ele é da mesma geração aqui do William Perkins, veio um pouquinho depois do William Perkins, né? Ele é de segunda geração. Thomas Hooker. É incrível e inconcebível a ignorância que há entre eles, entre o povo, né? E o William Perkins colocou, onde reina a ignorância, aí reina o pecado. Isso é uma grande verdade, né? Satanás, e eles todos pensavam assim, Satanás tem como uma das suas estratégias cultivar e manter a ignorância, né? A gente pensa, né, que hoje em dia, porque, gente, o nosso tempo, quando a gente compara com o passado, a gente pensa, né, nossa, nunca se estudou tanto. Qualquer pessoa aí no teu bairro, na tua quadra, tem alguns doutores, né? E nunca se foi tão ignorante, é impressionante. Né? É estranho isso aí. Quanto mais se estuda, mais burro se fica, não sei qual é o problema. Mas eles não, eles tinham uma preocupação grande em que houvesse um conhecimento real. Claro que o ideal deles era difícil de ser cumprido, né? De exterminar a ignorância, era muito difícil, como é difícil hoje também. Porque eles enfrentavam os mesmos problemas que a gente enfrenta, né? Preguiça mental, complacência, acomodação, as pressões do tempo, a tentação de buscar riquezas em vez de buscar conhecimento. Eles falavam muito da tentação que o pai tem de ficar com o dinheiro para si, em vez de investir na educação do filho. Era um problema que eles tinham bastante, porque era caro pôr o filho para estudar. E aí o pai caía na tentação de gastar consigo mesmo, e assim deixava o filho na ignorância. E aí nós temos mais algumas citações. Cotton Mather. Se a sua principal preocupação for ganhar as riquezas deste mundo para seus filhos, e deixá-los fartos com as coisas deste mundo, parece muito suspeitosamente como se vocês mesmos fossem pessoas deste mundo, cuja porção está apenas nesta vida. Então ele desconfiava de quem tem essa atitude, né, de deixar suas riquezas deste mundo. E aí o John Milton, vocês, eu já falei aqui, John Milton é um dos maiores poetas de língua inglesa, o maior do tempo dele, sem dúvida nenhuma, né, um dos maiores poetas da história. Esse indivíduo aí, alguém disse na época dele que foi o último ser humano que leu tudo que existia publicado. Todos os livros, né? Isso não, é claro que isso nunca mais vai acontecer,
né? Não tem mais como. Mas ele se disse dele que ele foi o último que tinha lido absolutamente tudo que tinha sido publicado, né? Interessante. Claro, evidentemente, o que estava disponível ali na Europa, né? É claro que se tem uma publicação lá na China e tal, que nunca chegou na Europa, é evidente que ele não leu, né? É claro que a gente tem que colocar isso em perspectiva. Mas esse indivíduo aí, nós vamos voltar nele depois, porque ele escreveu um tratado sobre a educação. O título é esse, sobre a educação. E aí, nesse trecho aí, é um trecho bonito, bacana aí, em que ele faz uma homenagem ao pai dele, né? Pai, não me mandaste ir onde o caminho largo se abre, onde o dinheiro escorre mais facilmente as mãos, e a dourada esperança de acumular riqueza brilha forte e certa. Desejando outro sim que minha mente fosse cultivada e enriquecida. Que maior riqueza um pai poderia ter dado, embora tivesse dado tudo, menos o céu. Então ele agradece o pai dele, porque o pai dele investiu na educação dele. O pai dele, o nome do pai dele, eu sempre faço minhas digressões, né? Na verdade não tem a ver aqui, mas acho que é interessante. O pai dele, o nome do pai dele é John Milton também, e ele era um compositor. Ele foi deserdado pelo pai dele, pelo avô do John Milton, desse John Milton aí. Ele foi deserdado porque tinha abandonado a fé católica e se tornado um protestante, né? Mas ele acabou ganhando a vida como escrivão, e com isso ele sustentou a família, e conseguiu se dar bem, foi bem, né? E aí é interessante a história, né? Como ele trouxe um sujeito, Thomas Young, se não me engano, um escocês, para ser tutor do John Milton, né? Para ser professor, ensinar o John Milton, né? Depois a gente vai falar mais um pouquinho, porque para você entrar numa universidade dessa, você já tem que entrar nos cascos. Você já entra muito à frente dos indivíduos que estão se formando nas nossas universidades. Com 12 anos você já sabe uma barbaridade e você só entra se você for extremamente capaz. E o John Milton, acabou entrando acho que ele estudou no Christ's College, também em Cambridge, certo? Uma outra faculdade de Cambridge. Essas duas universidades que tem na Inglaterra, Oxford e Cambridge, elas são divididas assim em um monte de faculdades, que têm nomes diferentes e mantenedores diferentes, né? Então tem esses aspectos assim. Bom, isso aí foi só um detalhe, né? Mas a gente vê aí a importância que eles davam para isso. Qual o objetivo primeiro da educação? Isso aí é interessante, né? Pergunta hoje qual é o objetivo primeiro da educação. Com certeza você não vai ter uma resposta puritana nem reformada de ninguém mesmo, né? Nem das pessoas que estão nas igrejas. Agora você pega os regulamentos originais dessas universidades, dessas faculdades, e aí você vê que não é que os outros pensam que elas fazem isso, elas declaram nos seus estatutos que é isso que elas fazem. Então você vê ali, aquele símbolo que tem ali, esses símbolos aí são de hoje, tá? Aquele ali é o símbolo da Universidade de Cambridge. E aí nos estatutos do Emmanuel College, diz assim: há 3 coisas às quais, acima de tudo, desejamos que todos os alunos desta faculdade atendam, a saber, o culto a Deus, o crescimento da fé e a probidade da conduta. No Harvard College, regulamentos do Harvard College, que todo estudante seja claramente instruído e seriamente forçado a considerar bem que o principal fim da sua vida e de seus estudos é conhecer Deus e Jesus Cristo, que é a vida eterna, João 17:3. E, portanto, pôr a Cristo na base como o único fundamento de todo conhecimento e sã doutrina. Certo? O que é esse veritas que está escrito ali? O que significa isso? Verdade, né? Verdade. Certo? É até estranho que hoje, né? Porque o que vai acontecer? O Dr. Lloyd Jones sempre dizia, né, que uma vez ele leu num livro de história da igreja, ele leu na contracapa assim, uma frase que dizia o seguinte: toda instituição tende a produzir o seu oposto, ou o seu contrário.
E foi exatamente o que aconteceu com essas instituições aí, né? Alguns anos depois, Harvard foi tomada pelos unitaristas, e os unitaristas não adianta, são indivíduos que não têm compromisso com Jesus Cristo, e aí o liberalismo entrou, e hoje é uma universidade completamente pagã. Mas vejam como é que começou, né? E a mesma coisa se pode dizer também de Cambridge. Eu estava pesquisando assim, alguma coisa da Academia de Genebra, que hoje é a Universidade de Genebra, né? E a Universidade de Genebra é engraçado, porque ela se tornou totalmente ateia, mas ela foi fundada por Calvino, né? Em 1559. E é interessante que o gosto pelo conhecimento permaneceu, né? Mas não por este conhecimento. Né? A Universidade de Genebra tem 10 prêmios Nobel. Né? Você tem mais ou menos uma ideia. Essa universidade aí deve ter mais uns quantos. Então impressiona realmente. Só que conhecimento sem Deus, né? E aí complica. Quando ele fala ali, né, que Jesus Cristo é o único fundamento de todo conhecimento, de onde é que vem isso? Uma palavra. Colossenses 2, 3, né? É o texto. É a base que tem ali. Eles até citaram, está no próprio Estatuto, João 17, 3, né? Texto bem conhecido também. Olha só a carta que o Thomas Shepard escreveu quando o filho dele entrou em Harvard. Né? Lembre-se do fim da sua vida, que é voltar para Deus novamente e comungar com Deus. Não esqueça disso. Esse é o fim da tua vida. Aí tem uma coisa interessante aí, que um dos atos educacionais mais importantes dos Estados Unidos é o ato do velho enganador. Esse é o nome que tem. Ato do velho enganador. Por causa de uma frase que tem dentro da lei. É uma lei, né? Então tem uma frase dentro da lei que justifica o porquê que essa lei foi criada. E aí diz assim, né? Tá ali, ó. É um projeto principal do velho enganador, Satanás, guardar os homens do conhecimento das Escrituras. Projeto principal. Fazer com que eles não queiram conhecer as Escrituras. Então é interessante. E por isso, então, esse ato do velho enganador foi um ato em que foi instituída a educação pública gratuita em todas as cidades ali da Baía de Massachusetts, né? Porque não podia haver ignorância. Se houvesse ignorância, as pessoas não conseguiriam mais entender, às vezes nem ler, né? E muito mais ainda, sequer entender o que as Escrituras diriam, e elas não teriam a menor condição, então, de se livrar do velho enganador. Né? Isso é impressionante, porque hoje você tem aí, como eu acabei de citar, a Universidade de Genebra, né, 10 prêmios Nobel. Né? Então é assim, o velho enganador, ele pode enganar de várias maneiras, tirando a educação ou colocando a educação. Tanto faz. O importante é que fique longe disso aqui. Bem longe. Indivíduos com intelectos gigantescos, mas que não querem aceitar aquilo ali. Então, aí é perdição na certa. Para Satanás, está ótimo. A maneira que eles viam de frustrar Satanás era, todos os puritanos pensavam assim, era educar as pessoas para lerem e estudarem a Bíblia. Então esse é o objetivo principal da educação. E assim, né, gente, não é para ensinar pastores a ler a Bíblia. É para ensinar todo mundo a ler a Bíblia. Para ensinar as crianças a lerem a Bíblia. Né? Isso que a reforma trouxe, o livre exame das Escrituras para todas as pessoas. Capacitação. Claro que os puritanos sempre chamavam a atenção dos pais quanto à instrução. A responsabilidade é integralmente deles. Nunca foi, nunca será da escola. A responsabilidade pela educação dos filhos é dos pais, certo? E é claro que aí a escola pode ser um apoio. E, inclusive, os pais pagam, como Harvard começou lá com aqueles fazendeiros trabalhando e tal, e colocando trigo lá dentro para sustentar os professores e os alunos. Né? Agora, a escola pode ajudar, mas os pais são responsáveis. Né? E aí essa frase aí a gente já viu quando a gente falou de família, não vou voltar a ler ali, mas ele fala, o Cotton Mather, que
o conhecimento de todas as outras coisas, os nossos filhos podem chegar à felicidade eterna sem esse conhecimento. Mas o conhecimento da santa doutrina, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, é 1 milhão de vezes mais necessário a eles. 1 milhão de vezes. E quem está falando isso são indivíduos que se preocupavam muito mais do que nós com a educação, certo? Das outras coisas, do outro conhecimento. E ele fala que é 1 milhão de vezes mais necessário. É claro que, então, a Bíblia é absolutamente central no ensino. O próprio Lutero ele já tinha dito isso, né? Acima de tudo, a leitura principal para todo mundo, tanto nas universidades como nas escolas, deveria ser as Sagradas Escrituras. Eu não aconselharia ninguém a enviar seu filho onde as Sagradas Escrituras não são supremas. Né? Para nós hoje essa frase não faz nem sentido, né? Vai mandar para onde então? Não tem para onde mandar. Né? Isso aí tudo se acabou. A educação se tornou absolutamente secular, mesmo as chamadas escolas cristãs, o Leland Ryken fala sobre isso no livro dele, né? As escolas cristãs não têm nada a ver com o que os puritanos e os reformadores tinham como escola cristã. Né? Isso nós vamos perceber. As escolas cristãs viraram assim só um lugarzinho moral. Né? A exaltação do Senhor Jesus Cristo e o Evangelho não estão presentes. Na verdade é só uma preocupação moral. E não é isso que os puritanos tinham em vista. Ali, novamente, Harvard, né? Novamente, mais um trechinho dos regulamentos da faculdade de Harvard. Cada um deve exercitar-se de tal forma em ler as Escrituras 2 vezes por dia, que esteja pronto para prestar tal relatório de sua proficiência nisso, e será cobrado, como seu professor venha a exigir, vendo que o estudo da palavra dá luz, dá entendimento ao simples. Salmo 119, 130. Assim era o ensino. Assim era o ensino em Harvard. Você tinha que ler 2 vezes as Escrituras por dia e algum professor ia te cobrar. A coisa era séria. Todo conhecimento humano, gente, era medido pelo padrão da verdade bíblica. Apesar deles estudarem todos os clássicos, eles estudavam Platão, Sócrates, Plutarco, eles estudavam todo mundo, todas essas coisas aí, por isso que eu digo que o que se diz que hoje é a educação cristã não tem nada a ver com o que eles implantaram, né? Porque eles estudavam todos esses sujeitos aí que não são cristãos. Tudo que eles estudavam era submetido, por fim, à avaliação determinante das Escrituras. Tudo era checado à luz das Escrituras. Né? Engraçado que hoje que a gente diz que a gente defende tantas escrituras, nossa única regra de fé e prática e tal, é impressionante como rapidamente a gente joga ela no lixo e nem percebe. Né? A Bíblia diz uma coisa sobre um determinado aspecto, né? Aí vem um cientista, diz uma coisa diferente e a gente acredita. No cientista, não na Bíblia. Né? A Bíblia diz que uma determinada coisa é pecado. Vem o médico e diz que é doença. E nós todos acreditamos que é doença. Né? Para os puritanos não tinha esse perigo. Porque para eles a autoridade que isso aqui tinha é qualquer outra afirmação feita por qualquer outra pessoa, seja Platão, seja Aristóteles, seja Tito Livio, Cícero, seja quem for que tiver feito qualquer outra afirmação, essa afirmação será checada contra as Escrituras. Se houver choque, Tito Livio, Cícero, Platão, seja lá quem for, Plutarco, estão errados. Fim. Não tem conversa. Eles estão errados, a palavra de Deus sempre está correta. Tanto que nós temos ali essa frase de Thomas Hall, só para ilustrar isso. Devemos trazer o conhecimento humano para casa para ser podado e aparado com sabedoria espiritual. Né? E é isso que eles faziam. Mas eles traziam para casa. Né? Antes da gente ir para o nosso intervalo, vamos falar um pouquinho da educação cristã puritana. E aí, um trechinho do John Milton, naquela obra que eu falei para vocês, sobre a educação. Ele diz assim: o fim, então, da aprendizagem é reparar as ruínas de nossos primeiros pais, recuperando o conhecer a Deus corretamente, e a partir deste conhecimento, amá-lo, imitá-lo, ser como ele. Na verdade, eles, e o Milton faz isso de uma maneira muito forte, eles relacionavam a santificação com a educação. A educação
do ponto de vista de John Milton e do ponto de vista dos puritanos, fazia parte da santificação. Porque nós, quando falamos em santificação, a gente pensa em quê? A gente pensa em progresso espiritual e moralidade. Progresso moral e espiritual. Eles incluíam aí o amor pela verdade e pela beleza que Deus tinha. Deus ama a verdade, Deus ama a beleza. Nós, porque somos de Deus, conforme somos mais santificados, amamos a verdade e amamos a beleza. Certo? Então eles tinham isso muito forte também em mente. A visão deles de educação era completamente diferente da nossa. O Milton coloca isso com muita clareza no material dele. A nossa visão, muitas vezes, de educação, ela se restringe a cumprir alguns créditos, passar de ano, fazer algumas provas, escrever alguns trabalhos, evoluir dentro de uma escadinha que a gente tem de educação. Né? Então, a preocupação com pré-requisitos, com notas, com passar de ano. Né, Apolo? Né, Flávio? Então, a preocupação é muito assim. Né? A preocupação dos puritanos nunca foi essa. A preocupação dos puritanos era a formação do indivíduo. Quem é que sai de lá? Que tipo de homem sai de lá? Que tipo de mulher sai de lá? Que tipo de pessoa está sendo formada? Esse era o alvo deles, esse era o foco, era assim que eles viam. Acho que a gente pode passar para o nosso intervalo e a gente continua a partir daí em seguida, ainda em educação. Vamos para o intervalo então?